Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas, nós chegamos então ao grande dia da solenidade de Pentecostes. E nessa mesma oportunidade em que celebramos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, a igreja celebra dois outros momentos da nossa liturgia, da nossa vida, da nossa caminhada de igreja. Primeiro, celebramos hoje o encerramento da semana de oração pela unidade dos cristãos. Não sei se você se lembra, no domingo passado, quando nós celebrávamos a ascensão de Jesus ao céu, nós começamos a celebrar a semana de oração pela unidade dos cristãos. Quem lembra disso, diga amém. Amém. E hoje nós encerramos essa semana. Passamos a semana inteira rezando para que haja mais unidade, mais respeito, para que haja mais harmonia entre os cristãos. Hoje também nós celebramos o encerramento do tempo da Páscoa. Esse tempo que começou lá no domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, hoje completa 50 dias. Olha, pessoal, hoje se completam 50 dias que estamos celebrando a Páscoa. E é por isso que, para encerrar o tempo da Páscoa, a igreja nos dá a festa de Pentecostes, porque Penta se refere aos 50 dias que a igreja esteve celebrando a ressurreição de Jesus. A partir de amanhã, nós vamos retomar o tempo comum. E você que vier à missa ou que participar da missa em algum lugar, não vai ver mais o padre vestido de branco, não vai ver mais as toalhas da igreja de branco, mas sim na cor verde, porque a partir de amanhã nós retomamos o tempo comum. Amém? Amém. Hoje então cabe a nós celebrar, refletir e agradecer pela descida do Espírito Santo. Para nós cristãos, esse momento é fundamental para a nossa fé. Porque se não fosse a descida do Espírito Santo, a igreja não existiria. Algumas pessoas até elegem o dia de hoje, o dia de Pentecostes, como o dia do nascimento da igreja. E se alguém perguntar para você, quando foi que surgiu a Igreja Católica? Você possa responder isso. A Igreja Católica surgiu no dia de Pentecostes. Todas as igrejas que nós conhecemos, inclusive as igrejas evangélicas, elas têm uma data de fundação. E às vezes a fundação é quando o fundador ou os fundadores daquela igreja deram início ao seu surgimento. Para nós católicos, a igreja surgiu no dia de Pentecostes. Quando foi que surgiu a igreja católica? No dia de Pentecostes. Nunca se esqueça disso. Hoje, para nós, é um dia de grande importância, porque foi num dia como esse que a igreja surgiu, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. Amém? Amém. E como foi que o Espírito Santo se derramou sobre os discípulos? O texto diz, nós vimos esse texto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse de uma ventania. Então veja, veio um vento muito forte,
e encheu a casa onde eles estavam. Então, olha o versículo 3. Apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Olha o que o texto disse. Depois dessa ventania que entrou dentro da casa, apareceram o quê? Línguas de fogo. Eu não ouvi? Línguas de fogo. Eu confesso para você que a cada ano, quando eu vou fazer essa reflexão de Pentecostes, da maneira como o Espírito Santo desceu, eu fico achando um pouco estranho. Porque a Bíblia utiliza a palavra línguas. O Espírito Santo desceu como línguas. Soa estranho para nós. Não sei se você já parou para pensar nisso. Imagina a Dona Maria do jeito que ela é. Ela olhar para o céu e ver um monte de língua descendo. Estranho, né, Dona Maria? As línguas caindo. Ela fala, nossa, padre, está chovendo fofoca. Não, Dona Maria, é língua. Chovendo língua. No dia de Pentecostes choveu língua. Mas era língua de fofoca? Não. Era língua de quê? Fogo. Língua de fogo. E aí eu me pus a pensar. Se na Bíblia nada que acontece é por acaso, então com certeza o Espírito Santo ter descido como língua também não foi por acaso. Quem concorda com o padre, diga amém. Amém. Não foi por acaso que o Espírito Santo desceu como língua. Quando a Bíblia diz que foram línguas de fogo, a Bíblia já estava querendo nos transmitir alguma mensagem. Mas qual é a mensagem que nós podemos extrair dessa simbologia de uma língua de fogo? E aí, para poder explicar isso para você de uma maneira até surpreendente, eu quero buscar apoio, sabe onde? Na psicanálise, que foi fundada por um homem chamado Freud. Quem já ouviu falar nesse nome, diga amém. Amém. Freud era um médico. E Freud começou a despertar o interesse para entender a mente de uma pessoa. Freud queria saber por que uma pessoa age do jeito que age. Por que uma pessoa fica com raiva? Por que uma pessoa chora? Por que uma pessoa fica alegre? Por que uma pessoa consegue se desenvolver, outra não? Por que uma pessoa entra em depressão e a outra não entra? Freud quis desvendar o mistério da nossa mente. E ele criou então a psicanálise. Através da psicanálise, Freud descobriu o quê? A nossa mente é composta de duas partes. O consciente. E no consciente estão aquelas coisas que a gente consegue raciocinar, estão as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos medos. A nossa consciência é nela que fica alojada, por exemplo, as nossas lembranças, as nossas memórias, tudo aquilo que nós fazemos, falamos, a nossa razão, está tudo no consciente. É a parte de cima do cérebro. Amém? Amém. Mas Freud descobriu, e aqui está a novidade da psicanálise, que o cérebro, que a mente humana, ela é como um oceano. Ela tem a parte mais superficial, que é o consciente, e ela tem uma parte mais profunda. Não sei se você já ouviu falar isso, o oceano é assim. Existe uma parte do oceano que a luz consegue penetrar. E essa seria a primeira camada do oceano. Ali vivem a maioria dos peixes.
É ali que acontece a maior parte da vida aquática. Mas existe no oceano uma parte que nem a luz consegue penetrar. É uma parte escura do oceano. Quem já ouviu falar disso, diga amém. Freud descobriu que a mente é assim. Existe essa parte mais superficial, que é o consciente, e existe uma parte mais profunda da nossa mente, que ele chamou de inconsciente. Só para você relembrar e guardar na sua cabeça. A mente humana é dividida em duas partes. Quais são? Consciente e inconsciente. Freud descobriu, ele é o pai do inconsciente. Foi ele que descobriu que existe o inconsciente. Ele descobriu que existem muitas coisas que nós fazemos que não estão no nosso consciente. A causa está no inconsciente. Porque é lá no inconsciente que moram, que estão guardadas as nossas experiências mais profundas. Os nossos desejos mais profundos. As nossas lembranças de coisas que nós nem imaginávamos. É lá no inconsciente que estão guardadas. Por exemplo, quem aqui consegue lembrar de quando era um bebezinho e estava mamando no peito da mãe? Diga amém. Ó, Dona Maria. Falou amém. Você lembra, Dona Maria? Não lembra não, Dona Maria. Não mente não. Alguém consegue se lembrar de quando era um bebezinho e estava mamando no peito da mãe, sim ou não? Por que nós não conseguimos lembrar? Porque nessa época o nosso consciente ainda não estava formado. Mas e se eu te falar que o seu inconsciente lembra? Quem aqui consegue lembrar de quando estava dentro da barriga da mãe? Diga amém. Tem criança que diz que lembra. Mas a maioria de nós, para não dizer que essa criança está mentindo, a maioria de nós não lembra. E por que nós não lembramos? Porque o nosso consciente não estava formado, preparado, desenvolvido. Mas o nosso inconsciente lembra. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim. Você sabia que aí dentro da sua mente estão gravados os sons do barulho que você ouvia dentro da barriga da sua mãe? Você sabia que aí dentro da sua mente estão gravados todos aqueles sentimentos que você teve quando estava dentro da barriga da sua mãe? Fica tudo lá embaixo, lá no profundo, no mais íntimo do seu ser, no seu inconsciente. Coisas que aconteceram com você que você nem lembra, que você era um bebezinho, elas estão guardadas no consciente ou no inconsciente? No inconsciente. No inconsciente. É como o oceano é a parte mais profunda do oceano. Então Freud descobriu, todos nós temos um inconsciente. E esse inconsciente está lá no fundo. A gente nem dá conta dessas coisas que ele guarda. E a grande pergunta é: como acessar o inconsciente de uma pessoa? Como acessar essas lembranças que você tem, que você não dá conta de, nem mesmo de imaginar? Como acessar esses desejos mais profundos que você tem, que talvez você ainda nem descobriu que tem? Freud descobriu que a maneira de acessar o inconsciente é através da linguagem. Na verdade, quem desenvolveu isso nem foi Freud, foi Lacan, mas a linguagem. Então veja, através da linguagem, e o que é linguagem? A língua, a fala, o que eu falo, dá para descobrir o que existe no mais íntimo do meu coração, da minha mente. Amém? Amém. Então olha só, Freud começou e Lacan desenvolveu a seguinte frase: o inconsciente
é acessado, é acessível através da linguagem. A linguagem é a chave do inconsciente. Fala aí. A linguagem é a chave do inconsciente. Então, através da psicanálise, ficou para nós a seguinte certeza: só existe uma maneira de entrar no mais íntimo de uma pessoa. Não é cortando a cabeça da pessoa, não é na cirurgia, é através da linguagem, a palavra. Através da palavra, eu posso entrar no mais íntimo do seu ser. A palavra é como aquela sonda que o marinheiro joga no mar, que vai lá no fundo, na região escura do oceano. A palavra, a linguagem. Então, a linguagem é a sonda que nos permite chegar no mais íntimo, no inconsciente das pessoas. Eu preciso que você guarde isso. Através da linguagem, nós chegamos ao mais profundo do ser de alguém. Amém? Amém. E aí nós voltamos para Pentecostes. Deus mandou o Espírito Santo em forma de quê? Línguas de fogo. Línguas de fogo. A língua no nosso corpo é responsável pelo quê? Antes de tudo, pela fala. Então, quando Deus mandou o Espírito Santo em forma de língua, sabe o que Ele queria? Nos dar condições de acessar. Olha a gravidade disso que o padre vai falar. Em Pentecostes, Deus nos deu condições de acessar o seu íntimo, o íntimo de Deus. Não sei se eu poderia dizer assim, seria no mínimo muito arriscado, temerário, mas pegando essa ideia que nós trouxemos para você, seria como se em Pentecostes Deus tivesse nos dado condições de acessar o inconsciente de Deus. É só para você entender o que eu estou dizendo. O mais íntimo de Deus, o mais profundo de Deus, agora nós podemos acessar através da linguagem que é mediada pelo Espírito Santo. Quem está conseguindo entender, diga amém. Amém. Então veja comigo. Em Pentecostes, Deus não apenas se revela, Deus permite a nós que conheçamos o seu interior através da linguagem espiritual. Você conhece uma passagem que diz assim, que o Espírito Santo sonda o mais íntimo de nós com gemidos inefáveis? Quem conhece essa expressão, diga amém. Amém. Então veja, o mesmo Espírito Santo que sonda o íntimo de nós, é o Espírito Santo que habita o íntimo de Deus. Então, quando em Pentecostes esse Espírito Santo nos foi dado, Deus abriu para nós os códigos misteriosos do seu próprio ser. Deus abriu para nós as possibilidades de mergulharmos nele. Antes de Pentecostes, era apenas Deus que mergulhava em nós. Depois de Pentecostes, nós podemos mergulhar em Deus. Diga assim: hoje eu posso mergulhar em Deus. Hoje eu posso mergulhar em Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, a irmã que está do seu lado e diga: você pode mergulhar em Deus. Você pode mergulhar em Deus. Diga assim para os internautas: nós podemos mergulhar em Deus. Nós podemos mergulhar em Deus. Através de quê? Do Espírito Santo, que nos dá uma linguagem para falar com Deus, para acessar os mistérios de Deus. Nós precisamos de uma linguagem. Mas é uma linguagem qualquer, sim ou não? Não. É uma linguagem de fogo. É uma linguagem de fogo.
E aí vem a segunda interpretação que precisamos fazer. Por que uma linguagem de fogo? A primeira coisa que o fogo faz, um dos primeiros atributos do fogo é esquentar. É por isso que agora no mês de junho, algumas famílias, algumas cidades têm o hábito de fazer as fogueiras. Quem aqui lembra das fogueiras, diga amém. As fogueiras de junho, as fogueiras juninas. Isso está relacionado com as festas, mas está relacionado também com o frio. As pessoas faziam fogueira, ficavam pertinho da fogueira, porque quem chega perto da fogueira fica aquecido. O fogo transmite calor. Então veja, esse calor que o fogo transmite e que está presente na língua de fogo que Deus nos deu em Pentecostes, é uma representação do calor que nós precisamos ter na nossa relação com Deus. A sua relação com Deus não pode ser fria. A minha relação com Deus não pode ser fria. Tem que ter calor, porque é através do calor da relação que eu acesso a intimidade de Deus. Amém? Amém. Por exemplo, você que é casado, é casada. Quem que é casado, casada, diga amém. Amém. Você sabe disso, ó. O casamento tem dia que tá frio, que é perigoso dormir sem nem dar boa noite. É ou não é? Mas tem dia que tá quente, né? Que na hora de dar boa noite, você dá um cheiro no cangote. Boa noite, meu amor. Mozão da minha vida. Responde para mim. Qual é o momento mais fácil do seu marido ou da sua esposa revelar os segredos dele para você? Quando a relação está fria ou quando está quente? Quente. Com Deus é a mesma coisa. Você só vai conseguir sentir a presença de Deus, você só vai conseguir mergulhar em Deus se a sua relação com Deus for quente. Por isso você precisa de uma linguagem de fogo, uma linguagem que seja capaz de gerar entre você e Deus um calor, de gerar entre você e Deus um aquecimento, uma intimidade. Está conseguindo entender? Quem está conseguindo, diga amém. Amém. A segunda coisa que o fogo faz, sabe o que é? Purifica. O fogo serve para quê? Purificar. Então veja você uma coisa, quem trabalha com prata, com ouro, sobretudo com ouro, sabe que quando encontra ali uma pepita de ouro e ela está suja e ela está manchada, a melhor maneira de purificar o ouro é colocá-lo no fogo. Porque à medida que o fogo vai queimando, vai aquecendo o ouro, as impurezas vão saindo. O fogo serve para purificar. E Deus nos deu uma língua de fogo para dizer para nós que quando nós quisermos entrar na intimidade de Deus, nós precisamos de uma linguagem purificada. E se você me pergunta, padre, por que nós precisamos de uma linguagem purificada? Eu te digo, porque a nossa linguagem, o nosso jeito de falar é muito mundano. Às vezes a gente conversa com Deus como se a gente estivesse conversando com um colega de sala, com um vizinho, como se estivesse conversando com um moleque. Às vezes a gente usa termos para falar com Deus que não são termos apropriados. E ainda que a gente use palavras bonitas, a nossa boca, a nossa língua, ela está suja pelos pecados que cometemos de fofocar, falar mal dos outros, mentir, inventar coisas, caluniar, difamar. Tudo isso vai nos dando uma impureza no nosso falar. Então é Jesus dizendo, é a Bíblia dizendo que para falar com Deus nós precisamos de purificar a nossa língua, de ter uma língua purificada pelo fogo do Espírito Santo. Uma dica que eu quero dar para você, olha para mim.
Quem aqui deseja ser atendido em suas orações, fala amém. Amém. Então eu vou te dar essa dica, ó. Sempre que você for começar a fazer uma oração, antes de pedir a Deus qualquer coisa, peça ao Espírito Santo que purifique sua boca, que purifique a sua língua e que purifique a sua linguagem. Para que as suas palavras, quando saírem da sua boca, elas sejam palavras agradáveis a Deus. Talvez é por isso que muitos de nós não somos atendidos. A nossa linguagem é contaminada, o nosso jeito de falar, a nossa boca é muito suja. A mesma boca que você usa para falar mal do vizinho, você usa dentro da igreja para falar Deus, eu te amo. A mesma boca que você usa para inventar mentiras sobre as pessoas, é a boca que você usa para falar Deus, me ajuda, Deus me concede a graça. Em Pentecostes, nós descobrimos que para que a nossa linguagem alcance o coração de Deus, nós precisamos ter uma língua purificada. E quem é que purifica a nossa língua? O fogo do Espírito Santo. Se você gosta de saber disso, dá uma salva de palmas para ele. E mais uma coisa para a gente poder encerrar. Você sabe, o fogo serve para aquecer, o fogo serve para purificar, mas o fogo serve também para iluminar. Então olha só, quando antigamente não havia energia elétrica, ia chegando à noite, como é que as pessoas faziam para iluminar a casa? Acendiam uma lamparina, acendiam uma vela, que tem como elemento central o fogo. O fogo serve para iluminar. Nas roças, em locais onde não tem energia elétrica, as pessoas acendem fogo, chama de fogo, o fogo gera uma luz, e essa luz ilumina. E a pessoa consegue encontrar o caminho, a pessoa consegue se movimentar, a pessoa consegue enxergar o que está ao seu redor. Sabe por que o Espírito Santo veio como língua de fogo? Para nos mostrar que através do Espírito Santo nós temos condições de ter um linguajar iluminado. Deixa eu te falar uma coisa, olha só o que o padre vai falar. Sabia que através das suas palavras você pode transmitir trevas e pode transmitir luz? Sabia que as suas palavras, elas podem escurecer tudo ao seu redor? Padre, dá um exemplo de palavras que escurecem tudo ao meu redor. Vou te dar pequenos exemplos. Reclamação. Observa a casa de uma pessoa que vive reclamando, é uma casa escura. Quem já percebeu isso? Diga amém. Amém. Palavras de ódio, palavras de inveja, tem o poder de escurecer o ambiente ao seu redor. Palavras de xingamento, muito cuidado, você que vive xingando, falando palavrão, isso vai espalhando trevas ao seu redor. E a sua vida vai ficando uma vida escura, uma vida mergulhada nas trevas, por causa das palavras que saem da sua boca. Palavras de trevas não devem fazer parte da vida de um cristão. Em Pentecostes, Deus nos chama a trazer na nossa boca palavras de luz, que iluminem, que clareiem a vida dos outros, inclusive a nossa. Mas como ter palavras de luz? Basta ficar falando, vai dar tudo certo, eu sei que eu sou um vencedor. O pessoal que trabalha muito na linha do coach,
Eles gostam de utilizar essas palavras que a gente chama de motivação, palavras motivacionais, dizendo assim: quando você fala a palavra do bem, você atrai o bem. Em Pentecostes, Jesus, a Bíblia, a igreja vem nos dizer: não basta trazer palavras bonitas na boca. Para que a sua vida seja iluminada, para que você possa iluminar os outros com suas palavras, é preciso que as suas palavras estejam marcadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, que vai iluminando. Às vezes eu fico assim até um pouco, não é chateado, mas é um pouco incomodado, sabe? Quando as pessoas dizem assim: padre, mas o senhor tem uma palavra tão bonita, padre. Nossa, padre, mas o senhor, eu vou na missa, o senhor fala tudo o que eu estou precisando de ouvir. Eu fico me coçando para falar para essa pessoa: você sabia que não sou eu? Pessoal, diversas vezes, dentro de uma missa, eu falo coisas que nem eu sabia. Dentro de uma missa, eu falo coisas que é novidade até para mim. Que eu vou assistir em casa, eu falo: gente, de onde eu tirei isso? Como eu pude falar isso? Eu não sabia disso. Veja, é o Espírito Santo em mim, levando para você palavras de luz. E quando você vem à missa, quando você ouve a palavra, quando você sente o seu coração queimando, quando você volta para casa mais alegre, mais animado, cheio de fé, cheio de amor, não é o Padre Wagner. Fique você sabendo, o Padre Wagner não tem condição de iluminar a sua vida sozinho. É o Espírito Santo que usa das minhas palavras e vai lançando luz sobre você. Mas você sabe qual que é a pegada de Pentecostes? É que você não deixe o padre fazer isso sozinho. É que você também comece a lançar palavras de luz, palavras que acalentam, palavras que aquecem, palavras que curam, palavras que purificam na vida de todas as pessoas ao seu redor. Pentecostes é isso, pessoal. Pentecostes não é receber o Espírito Santo para ficar guardado. Pentecostes é você receber a palavra que aquece, a palavra que ilumina, que dá acesso à intimidade de Deus e sair espalhando isso pelo mundo. É por isso que existe igreja, para que nós possamos receber esse Espírito e transmiti-lo através dos nossos gestos e principalmente das palavras que Deus coloca em nossa boca.